Eu quero ler dois textos. Um texto está no Antigo Testamento, Deuteronômio 6. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração e as intimarás a teus filhos. E delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, deitando-te e levantando-te. Segunda carta de Pedro, capítulo 3. O versículo 18. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém. É porque aqui faltou o amém, né? Nós estamos num culto que tem um propósito espiritual, teológico. Eu não vou pregar de modo expositivo, por isso vou fechar minha Bíblia, mas os textos acredito que os irmãos se esforçarão para projetar aqui. Porque um culto cujo propósito é espiritual. Esse relógio está rolando desde que hora aqui? 39 minutos, que eu vou começar a pregar agora. Ah, então tá bom. Que depois fica um negócio vermelho aqui. Encerre. Nós lemos dois textos, Antigo Testamento e Novo Testamento. E o que os conecta? O que os conecta é que em Deuteronômio 6, Moisés disse: as palavras que ordeno hoje precisam estar no coração de vocês. Está falando aos pais. E ele diz: essas palavras que estão no coração dos pais precisam ser ensinadas aos filhos, dentro de casa e fora de casa, deitando, levantando, andando. A segunda carta de Pedro, capítulo 3, Pedro diz: antes do que? No final da mensagem vocês vão saber. Antes, em vez disso, pelo contrário, crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Logo ele está falando sobre o conteúdo, cristologia. Mas ele está dizendo quem deve estudar a cristologia. Antes, cresçamos na graça e no conhecimento de nosso Senhor, servos e Salvador, salvos. Logo, você que é salvo deve se sentir responsabilizado com a mensagem que eu vou pregar hoje. Se você fez a leitura do culto desde a entrada do ambiente, você está percebendo o foco do despertamento teológico. Esses dias não, alguns anos, 2, 3 anos atrás, a equipe que cuida das minhas redes sociais disse que meu Instagram estava dodói, porque ela falou que não estava saudável. Eu falei: tá dodói? Sim, pastor, pode ser essa expressão. E a reclamação era um conteúdo. E eu perguntei: quantos seguidores tem aí? 2, 3 anos atrás? 1.500.000. Falei: tá bom demais. Eu testemunhei que a minha rede social é um milagre. Porque ontem à noite, o meu Instagram alcançou
3.900.000 seguidores. E recebe denúncia de tudo que é grupo. Eu nem vou citar, que eu estou fugindo de polêmica. Eu fiquei 3 anos bloqueado no meu Facebook. Voltei tem umas 3 semanas. 1.500.000 seguidores. Daqui a pouco eu explico porque eu estou citando números. Eu sei que Deus julgou Davi por contar. Mas Deus também mandou fazer um livro na Bíblia chamado Números. Deus não sofre de numerofobia. O meu canal no YouTube tem 1.500.000. E o TikTok, que eu lutei muito para ter uma rede social lá. Quem já visitou o TikTok sabe que é barra pesada. Eu já cheguei a 400.000. Aí dessa vez fui eu que conversei com o pessoal que cuida das minhas redes sociais. Eu falei, vocês ainda acham que minha rede social está doente? Sim, pastor. Eu falei, mas como? Olha meus conteúdos. Para a mensagem que eu prego, eu ter esse tanto de seguidor, alguém vai pensar que eu estou comprando. Vai pensar que é fake. Não, pastor, é que poderia estar melhor. Eu disse, por quê? Aí mandaram o print. Irmão, eu perco de 10 a 20.000 seguidores por mês. Aí eu perguntei, por quê? Ela disse, eu posso te mostrar. Quando você posta uma foto com sua esposa e seus filhos, os seguidores olham, principalmente o público feminino, e dizem, que bonitinho. Ou a pessoa se interessa pela voz de sua esposa cantando, ou você brincando com seus filhos e acha legal. De repente, pastor, está lá o corte de você pregando. Se você não se converter, você vai para o inferno. A pessoa já abandona seu Instagram. Eu disse, mas mesmo assim é um milagre. Eu estou dizendo isso porque me dá a esperança de que minha geração não está perdida. Apesar de perder tantos seguidores, eu continuo sendo incentivado e discordando dos que dizem que essa é a pior geração de jovens. Não é. Eu vivi muito tempo assumindo tribunas. Quando o cantor é apresentado, ou a banda, a igreja ia ao delírio. E quando o pastor ou o pregador era apresentado, amém, a palminha. Acredite, não estou menosprezando o ministério. Eu não sei se apenas eu observei isso, mas hoje está diferente. As pessoas vibram mais ao saber que vai ter mensagem. Vibram mais ao saber que haverá um conteúdo bíblico profundo. Isso está me dando esperança, e é por causa disso que eu vou pregar o que eu vou pregar aqui hoje. Se você gostar, é porque você faz parte desse grupo que me dá esperança. E se você não gostar, é porque você precisa fazer parte. É muito bom. Eu quero falar com vocês sobre a importância de se aprofundar no conhecimento bíblico. Mas eu não quero isolar um texto, que eu poderia aqui explicar todo o contexto, tem introdução, desenvolvimento, aplicação e conclusão. Mas eu quero mostrar como a Bíblia caminha nessa direção. Como é que é o pedaço da última música que a equipe de louvor cantou aqui? Minha ambição. Eu não sei não, eu achei linda. Isso é chimarrão, é? Essa será grande ambição, conhecer teu coração e te fazer conhecido
chega. Olha essa parte. Essa será a minha ambição. Qual? Conhecer o teu coração. Olha o processo. Primeiro eu preciso desejar o teu coração para depois desejar te fazer conhecido. Porque está demais gente querendo tornar Deus conhecido sem conhecer Deus. É por isso que Isaías 42, Deus diz: quem é surdo como o meu mensageiro? Como que você pode ser mensageiro de Deus surdo? Se é mensageiro, porque tem mensagem. Mas por que é surdo? Porque não ouve Deus. Se não ouve Deus, apesar de mensageiro ser, é surdo. Logo o seu conteúdo se limita. Você não pode falar de Deus sem conhecer Deus. Por isso que quando Jojo Todinho, Felipe Neto e Xuxa vieram criticando Bruna Carla, porque ela não quis cantar num casamento de 2 machos, eu cheguei e respondi: não é lugar de fala de vocês. Cala a boca, senta, aprende a Bíblia, depois levanta e fala dela. A igreja é a coluna e o baluarte da verdade. Agora, se a gente não medita nas escrituras, se a gente não conhece a palavra, como falar do que não conhecemos? Então, eu quero começar primeiro no Antigo Testamento e concluir no Novo. A primeira escola que a Bíblia apresenta é familiar. Gênesis 18, 17. O Senhor falou consigo mesmo: ocultarei de Abraão o que planejo realizar? É uma pergunta retórica. Olha o próprio Deus respondendo: ele vai ser pai de uma nação grande e poderosa. Por intermédio dele, todas as nações da terra serão abençoadas. Ou seja, o descendente que viria dele, Jesus. 19. Eu o escolhi. Pai, mãe, me escuta. Eu o escolhi. Para quê? Eu pensei que estava no meu texto. Gênesis 18, 19. Eu o escolhi para que ele instrua seus filhos e todos os seus descendentes acerca de conservarem-se no caminho do Senhor, a fim de que o Senhor faça vir sobre Abraão tudo o que lhe tem prometido. Eu vou ler o versículo ao contrário. O Senhor fará se cumprir sobre Abraão tudo o que lhe tem prometido, se ele ensinar as minhas palavras dentro de sua casa. Deus não te fará prosperar no ministério. Deus não se importará em te fazer grande entre os homens, se você não entender que sua casa deve ser uma escola teológica para seus filhos. A dificuldade é que ali os nossos filhos enxergam mais de perto o caráter do professor. Quando você lê o texto que lemos, Deuteronômio 6, a minha palavra deve estar no coração de vocês, e essa palavra você vai ensinar aos seus filhos, falando dela assentado em tua casa, andando pelo caminho, deitando e te levantando. Eu lembro de meu pai, que passou para o Senhor ano passado, quando morávamos ainda na Bahia, na cidade de Ilhéus, no bairro Nossa Senhora da Vitória, uma rua de muita lama, buraco. Morávamos numa casa simples cuja divisão ou as divisões eram feitas por cortinas, que minha mãe tinha um ciúme delas. E enquanto nós dormíamos numa cama de casal, 5 meninos numa cama só de casal, meu pai gritava do quarto dele, Salmo 23, e a gente disputava quem ia falar qual verso. E quando acordava, ele nos reunia ao redor da mesa simples para tomar o café, com seu violão na mão, mas um tinha que fazer a leitura, o outro tinha que cantar um hino, o outro tinha que cantar com ele. Isso me fez chegar onde eu cheguei. Esse costume de ensinar a palavra no lar, que veio da nação de Israel, gerou Moisés.
Por isso que em Êxodo 15, quando Moisés está cantando pela abertura do mar, que se deu no capítulo 14, ele diz assim: este é o Deus de meu pai. Por quê? Porque o que uma mãe planta, o que um pai planta na mente de seu filho, se esse filho chega na idade da consciência e quer seguir o caminho que seus pais lhe ensinaram, um dia ele vai se lembrar: esse é o Deus de meu pai, esse é o Deus da minha mãe. E eu digo isso porque pelo fato de alguns pais terem ensinado o evangelho a seus filhos e seus filhos terem se distanciado do evangelho, eles ficam se culpando: meu Deus, mas eu ensinei, meu Deus, mas eu trouxe para a igreja, e agora esse menino desviou. Onde foi que eu pequei? Pai, mãe, você não é salvador, você prega, você ensina, quem salva é Jesus. Esse ensino de dentro de casa inculcar a palavra. Ontem eu vi meu filho chorando, aí a Luana olhou para mim assim com um olhar de pena. Eu falei: me deixa quieto. E a minha segurança foi quando eu lembrei que eu também chorava quando meu pai me pedia para ler Bíblia e ele pedia a explicação do que eu entendi. E olha que hoje tem um monte de versão que dá para facilitar o entendimento da criança. E Eliseu filho chorando: é que eu não consigo. Eu falei: se você não conseguisse, eu não te pediria para ler nem para me explicar. Você consegue, você entende, sua mãe está aqui para te ajudar, seu pai está aqui para te ajudar. Então em vez de dizer me explica, me ensina, me ajuda, você prefere chorar e dizer que não consegue? Pastor Ivan estava do meu lado hoje. Liguei para ele e falei: e aí? Fala pra mim. Ele: já sei. Eu falei: então fala. Ele: Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth. E aí foi até Jó. Falei: continua. Ele: amanhã. Eu falei: tá bom. Inculcar. Não quero, mãe. Problema seu, mas eu quero. Bora ler. Não quero, pai. Tá bom, sua vontade fica para depois. A vontade de seu pai é que você vai ter que ler agora. Inculcar, empurrar, colocar, repetir. Evangelize seus filhos, porque filho de crente não é neto de Deus. A primeira escola que temos é na família. A segunda escola que temos na Bíblia é a escola dos profetas. Segundo Reis, capítulo 6, certo dia os discípulos dos profetas procuraram Eliseu e disseram: como você sabe, o lugar em que estamos está ficando muito pequeno para todos nós. Se fosse hoje, se é hoje, olha isso, o lugar está pequeno para nós. Nós quem? Discípulos dos profetas. Ou seja, não era a igreja de ficar rodando no manto sem saber o que é que o cara está falando. Não era igreja de profeta de Pix. Não era uma comunidade de rodeio, rodeio, rodeio. E a palavra? Mistério. Não, na escola dos profetas se ensinava a lei de Deus, os princípios de Deus para o ofício do profetismo em Israel, a sensibilidade e respeito com as coisas sagradas, até as canções que se cantariam e se comporiam para cantar na comunidade. Escola de profeta. Tem muito profeta aí hoje que eu não duvido que tenha dom de profecia, mas que precisa voltar para a escola. Precisa voltar a ouvir seus pastores, precisam abrir livros teológicos, precisam sentar para estudar. Escola de profeta, o ambiente estava pequeno e o milagre aconteceu para se aumentar um lugar de estudo da palavra. Eu não coloquei aqui, mas me veio à memória agora. Tu pode pesquisar no Google depois, só não faz isso agora para não me estressar. Quando Saul está perseguindo Davi, Davi vaza. Sabe para onde? Para a escola de profetas que Samuel liderava. Olha onde o cara foi buscar apoio. Onde ele sabia que tinha alguém para auxiliá-lo em meio à perseguição. Onde tinha um mestre, onde tinha alunos. Ali ele ficou com os mestres, e ali com o mestre Samuel, e ali ele ficou com os alunos, recebendo instrução, capacidade divina para saber lidar com a situação que ele estava enfrentando. O cara foi buscar ajuda num campo teológico.
Como eu acrescentei essa, bora colocar mais uma, que era a terceira e a quarta. Primeiro, a casa, seu ambiente teológico, sua primeira escola teológica. Segundo, a escola de profetas. É a igreja realizando eventos como esse para nos despertar. É a igreja apresentando uma faculdade no meio do culto, meu Deus do céu. Que coisa maravilhosa. Ó Jesus, continua fazendo isso no meio do teu povo. Um povo pentecostal recebendo a apresentação de faculdade, onde se pode estudar a palavra de Deus. Terceiro, Davi foge para se proteger e receber instrução no ambiente de conhecimento. Quarto, Salomão incentivando que pagássemos aquilo que de graça recebeu de Deus em oração. Provérbios capítulo 4, versículo 7. O princípio da sabedoria é: adquire a sabedoria. Com tudo que você possui, adquira conhecimento. Eu vou ler em outra versão. Para ter sabedoria é preciso primeiro pagar o seu preço. Use tudo que você tem para conseguir compreensão. O que eu acho interessante é que você acha caro um livro desse aqui, que no site é 80, eu vou vender de 50. Tu acha caro pagar uma mensalidade num curso teológico, mas a pizza tu não reclama. Você não lê um livro teológico no mês, mas a sua plataforma de streaming, você começou pagando quanto? 20? 30? Está pagando quanto agora? Porque você quer aumentar os pontos. Quantos você tem? Quantas plataformas você tem para o seu entretenimento? Mas quando é para a sua edificação teológica, você não quer adquirir conhecimento. Eita glória. Quinto lugar, Jó era mais do que um rico sofredor. Era um homem sábio, pregador. Jó 29:7, ele diz: quando eu saía para a reunião do tribunal e me assentava entre os juízes, olha as portas que Deus estabeleceu Jó, olha o lugar que Deus colocou Jó para falar. Quem me ouvia falar me dava parabéns, os que me viam falavam bem de mim, todas as pessoas me davam atenção. Jó 29:21, em silêncio escutavam os meus conselhos. Por isso que Jó também é considerado livro de sabedoria. Quando acabava de falar, ninguém discordava. Minhas palavras entravam na cabeça deles como se fossem gotas de água na areia. 23 de Jó 29, todos as esperavam, ou seja, as pessoas esperavam ansiosas pelas palavras de Jó. E ele diz: como se espera a chuva no tempo de calor. Porque quando você tem sabedoria, suas palavras são refrigério. Quando você estuda, quando você busca o entendimento na palavra, suas palavras dão direção às pessoas. Aleluia. Alguém está entendendo essa palavra, irmão? Jó ainda 32:3, a Bíblia diz assim: ficou zangado com seus amigos porque eles não puderam responder a Jó, dando assim a ideia de que Deus estava errado. Está falando de Eliú. Eliú esperou para falar no fim. Aí você pergunta para mim, por quê? Ficou horrível, pergunta por quê? Ah, já está aí, olha lá. Eliú, porém, havia esperado para falar a Jó. A minha tradução diz que ele esperou para falar por último. Por quê? Porque os outros eram mais velhos do que ele. Esse é um dos motivos pelo qual João é que menos fala nos registros do Evangelho, porque ele era o mais novo entre os apóstolos, então ele sempre é o que menos fala. Porque se você menos experiência tem, você se cala para ouvir quem mais tem experiência do que você. A Bíblia está nos dando o caminho do conhecimento e da sabedoria, meu Deus do céu. Algumas pessoas com alguns seguidores no Instagram ou no Facebook ou no TikTok, porque tem alguns seguidores, já se acham influentes e já se acham na dignidade de criticar o ministério de homens que já sofreram tanto pela obra. Nunca pastorearam uma igreja local, nunca ensinaram um grupo de pessoas, nunca pregaram num velório, nunca fizeram um casamento, nunca aconselharam um casal, mas porque tem uma plataformazinha de relevância, estão se sentindo aptos a chamar a atenção de quem já viveu o futuro deles.
precisam aprender com a sabedoria desse jovem. Vocês são mais velhos, então eu vou esperar para falar. Só que aí o versículo 5 diz assim, coloca o versículo 5, olha como a Bíblia é linda. Da parte dele isso é ético, ele espera os mais velhos falarem, mas quando chegou a vez dele falar, o que importa é a instrução que vem de Deus. Quando ele viu que aqueles 3 homens, os mais velhos, já não tinham o que responder, ficou irado. Então o filho de Baraquel, Buzita, tomou a palavra e disse: eu sou de menos idade e vocês são idosos, por isso tive receio e fiquei com medo de falar e dar a minha opinião. Pensei assim, e pensou correto, bonitinho, que falem os que têm mais idade e que a multidão dos anos ensine sabedoria. Que legal. Olha o desejo do jovem estudante. Mas agora, olha a realidade do que é evangelho. Na realidade, há um espírito no homem. O sopro do Todo-Poderoso lhe dá entendimento. Continua. Os de mais idade não são os mais sábios, nem são os velhos os que entendem o que é reto. Logo, o que ele está querendo dizer, não é porque você é mais velho que a sabedoria está só com você. Tem muita gente que tem idade, mas não tem maturidade. Tem gente que é nova, mas porque se aprofunda nas escrituras, alcança a maturidade teológica. Isso não significa que tem que perder o respeito, porque falar com sabedoria te faz respeitar quem veio antes de você. E é isso que esse rapaz está fazendo. Ele tem a resposta mais aprofundada, mas ele esperou que todos falassem. Como ele está num tempo complexo para que o mais novo fale, ele já apresenta uma argumentação irrefutável. Ele diz: não são os anos de vida que dão a verdadeira sabedoria. O entendimento completo vem do Todo-Poderoso. E hoje a gente pode repetir isso dizendo: não importa a sua idade, a verdadeira sabedoria vem da palavra. Olha como ele continua, gente. Repara, por isso digo, escutem o que vou dizer, porque eu também darei a minha opinião. Então ele está deixando claro que é preciso respeitar quem veio antes, mas ele também está nos ensinando que a verdadeira sabedoria não se vem com o tempo de vida. Davi disse no Salmo 119, Senhor, a tua palavra me torna mais sábio do que os meus mestres. Jó 42:3, olha esse princípio de desejo de busca por conhecimento, princípio de sabedoria do livro de Jó. Eu estou só no Antigo Testamento. Tu perguntaste: quem é este que sem conhecimento encobre os meus planos? Aí ele vai dizer, ele vai confessar que foi ele. Na verdade, falei do que eu não entendia. Coisas maravilhosas demais para mim. Coisas que eu não conhecia. Ele está entendendo que ele está confessando que ele foi precipitado no falar. Ele está confessando para nós que era necessário aprender mais um pouco e depois expressar a sua opinião. Eu falei coisas que eu não compreendia, coisas que eu não conseguia entender. E qual foi a solução? Olha o 4, a solução está no versículo 4. Disseste, o Senhor me corrigiu, dizendo: escute porque eu vou falar. Escuta porque eu vou falar. Jó, tu já está falando demais, então fecha a boca e abre o ouvido, porque eu vou falar. Eu te pergunto e você tenta me responder. E as perguntas que virão agora são confrontos direto à inteligência de Jó, que depois ele diz assim: eu não consigo responder. A única coisa que eu sei dizer é: bem sei que tudo podes e nenhum dos teus pensamentos podem ser frustrados. Os princípios nesses diálogos no livro de Jó estão nos ensinando que é necessário calar, parar, se humilhar, aprender, escutar e depois se expressar. 6º lugar, no Antigo Testamento, Daniel amadureceu honrando o conhecimento. Quem pode repetir isso no 3? 1, 2, 3. Daniel amadureceu honrando o conhecimento. Daniel 1:4. Daniel 1:4. Olha Nabucodonosor dizendo: eu quero jovens para trabalhar no meu palácio,
jovens em que não haja defeito, ou seja, de boa aparência. Ok. Sábios. Eles não foram ao palácio de Nabucodonosor para adquirir conhecimentos gerais. Nabuco não é bobo. Olha a estratégia do império. Para trabalhar no palácio de Nabucodonosor, tem que ter sabedoria, tem que ser instruído, tem que ser versado no conhecimento e que seja competente para servir no palácio real. Aqui você entende que a quem tem, na maioria das vezes, lhe é acrescentado quando se trata de conhecimento. Olha lá, e que Aspenaz lhe ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Nabucodonosor entendeu que para que a pessoa captasse a língua e a cultura dos caldeus, essa pessoa já deveria ter, no mínimo, conhecimento prévio ou desejo de conhecer. É preocupante você abrir a boca e dizer: eu não gosto de ler. O problema é que Deus se revela para nós num livro. Então, quando você diz não gosto de ler, você tem que ter cuidado com sua generalização em sua afirmação. Você tem que aprender a gostar de ler, pois só assim você terá paciência em meditar nas escrituras sagradas. Até porque a Bíblia não é um livro para apenas ser lido, é um livro para ser meditado, estudado, pesquisado até, e acima de tudo, praticado. Então, Nabucodonosor está dizendo: eu quero aqui dentro, para estudar o que temos para ensinar, esse povo que veio de Israel. Versículo 3: alguns dos filhos de Israel. Esses tinham que ter essas habilidades. Daniel amadurece na Babilônia porque já tinha conhecimento. Quando você chega no capítulo 5, vocês lembram do capítulo 5? Belsazar disse assim: eu vou dar um banquete para 1000 grandes homens do meu reino. E Daniel era um grande homem no reino, mas Daniel não foi convidado. Claro, né, irmão? Quando os caras estão fazendo a lista e viram que ia ter imoralidade sexual, bebedeira, culto aos deuses, o que eles disseram? Não adianta convidar o Dani, porque ele não vem. Isso aqui não é festa que nós convida crente. Isso aqui é importante para você guardar no seu coração, tá bom? Tem conversas que quem vive na prática da imoralidade sexual vai parar de falar se você estiver no grupo. Agora, se você faz kkk para tudo, coloca coraçãozinho, curte casais homossexuais, curte todo tipo de paganismo e idolatria, coloca a mãozinha, diz: é nóis, estou contigo e não abro, meu maninho, meu friend, sei lá, meu best, você não vai gerar temor no coração de quem vive na prática do pecado. Existem convites e liberdades que não vão chegar a você se de fato você é um protestante. Se de fato você é luz, se de fato você é da verdade, se de fato você é da Bíblia, se de verdade você é profeta, existem ambientes que quem está gerando o ambiente já dá um passo atrás quando pensa em te chamar para fazer parte daquele negócio. Daniel nem é convidado. Mas você lembra que como os utensílios da casa de Deus estavam lá, a Bíblia diz que o dedo de Deus apareceu na parede principal e começou a escrever. Deus está escrevendo Mene, Mene, Tekel, Upharsin. E aí ninguém conseguiu entregar a interpretação do que estava sendo escrito ali. Quem chegou lá com o conhecimento que tinha e entendeu o que estava escrito na parede e com a habilidade que tinha, não só pela ação do Espírito, mas pela habilidade que tinha por ter estudado aquelas línguas no primeiro capítulo, foi Daniel. E por causa dessa capacidade que ele busca e se entrega ao conhecimento, no capítulo 1, ele se torna um instrumento de Deus naquele ambiente. Então, às vezes, você está saindo dessa faculdade desviada. Eu me descobri.
depois da faculdade, 6 meses na faculdade, já virou FFF, feminista feia fedorenta. Porque já abre mão dos princípios bíblicos, nunca estudou a Bíblia, nunca conheceu Deus de verdade. Aí chega lá, é que minha mente se abriu, agora eu tive luz. Mentira, tu sempre foi da treva, você nunca conheceu Deus. João disse: saíram de nós porque não eram dos nossos, porque se fossem dos nossos, continuariam conosco, irmão. Aleluia! Daniel está lá na Babilônia, mas a Babilônia não governou Daniel, foi Daniel que governou a Babilônia. José estava no Egito e o Egito não governou José, foi José que governou o Egito. E sabe quem ensinou as coisas de Deus para o Zé? O pai, Jacó. Não culpe o ambiente, culpe sua preguiça, culpe sua falta de prioridade. Ah, eu não estudo porque não tenho tempo. Mentira, você não estuda a palavra porque você não prioriza a palavra. Porque tudo aquilo que a gente prioriza, para isso a gente arruma tempo. Daniel 9:2, eu gosto de Daniel 9:2, diz assim: Daniel, coloca para mim, Daniel 9:2. Daniel 9:2, que a igreja vai ler. Ageu, olha lá, bora lá. Daniel 9:2, 1, 2, 3. Calma, você está acelerando. Você acelerou e baixou. Meu pastor, eu peguei daqui, ó. No primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros. Gente, eu percebi isso, ficou feio. Bora lá de novo, esquece o primeiro ano lá. Eu, Daniel, no 3, 1, 2, 3. Eu, Daniel, entendi pelos livros que, de acordo com o que o Senhor havia falado ao profeta Jeremias, parou. Aí quando você lê o contexto, você entende que pesquisando, lendo, abrindo os livros, ele entendeu uma coisa. É 70 anos. O que tem, Dani? Já acabou o cativeiro. Está na hora de nós voltar para casa. Nós não, que ele não volta, ele estava um grande homem na Babilônia. Está na hora no império dos persas. Está na hora do povo voltar para casa. E ali, meu irmão, ele começa a interceder para que eles sejam bem-sucedidos no seu retorno do cativeiro. Uma grande libertação, um retorno, uma saída do cativeiro. Mas como que o cara descobriu? Pelos livros, ele recebe liberdade no seu entendimento e intercede pela libertação física dos prisioneiros. Você não está entendendo o poder de abrir a mente pelo poder da palavra. E esses livros aqui eram os livros proféticos, eram os textos de profecias que chegaria o tempo do povo sair do cativeiro. Sabe, a música, volta para a música de novo. Minha ambição é conhecer teu coração e te fazer conhecido. Daniel tinha tanto desejo de conhecer os tempos das coisas de Deus que ele não abandonava os livros. Só que, seja sincero, seja sincero, você conhece Daniel? Galerias, vocês conhecem Daniel? Irmão na nave da igreja, vocês conhecem Daniel mais pelo cara dos livros ou o cara que orava 3 vezes ao dia? Todo mundo fala que tem que ser como Daniel, de orar 3 vezes ao dia. Mas Daniel, um homem de oração, nunca desprezou os estudos, nunca desprezou o conhecimento. No capítulo 1, ele é mais sábio. Ele e seus amigos Misael, Ananias e Azarias. No capítulo 2, ele é o líder dos sábios. No capítulo 4, ele é conselheiro do rei. No capítulo 5, ele é o 3º governador na Babilônia. No capítulo 6, Dário disse: eu quero selecionar 120 homens para me ajudar a governar. No meio dos 120, quem estava? Daniel. Aí o rei disse: dos 120 eu quero selecionar 3 de maior confiança. Entre os 3, quem estava?
Se tu não der glória agora, eu estresso. Aí o rei olhou para 3 e disse: entre os 3 tem um que é top. Era o crente. E porque ele era superior aos melhores, por isso ele foi lançado na cova. Porque a Bíblia diz: procuravam achar ocasião contra ele. O fato dele ser mais inteligente, puro e de caráter, mais do que os outros, gerou a perseguição. Mas Deus estava com ele na cova e o livramento foi perfeito para a glória de Deus. Chegamos no Novo Testamento, para a gente caminhar para a conclusão. Só quando eu acabar. Lucas capítulo 1, versículo 1. Lucas capítulo 1, versículo 1. Visto que muitos já empreenderam uma narração coordenada dos fatos. Fala bonito, Lucas, né? Coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra. Eu explico. Ele está dizendo que muita gente começou a acompanhar o ministério, as obras e a pregação de Jesus, e viram pessoalmente, e esses começaram a falar. Por isso ele chama ministros da palavra. Esses começaram a repetir, onde chegavam, repetiam as pregações de Jesus. Olhe isso, fica comigo por favor. Ministros da palavra. E ele está pesquisando, ele está correndo atrás, porta em porta. O que você sabe, o que você viu, o que você ouviu? Repara. Igualmente a mim pareceu bem, depois de cuidadosa investigação de tudo, desde sua origem, enviar para alguém, tá? Dar-lhe por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem, para que você tenha plena certeza das verdades em que foi. Lucas está dizendo: eu fiz uma minuciosa pesquisa, seu Teófilo, só para tu não ter dúvida do evangelho. Eu sou médico, eu sou doutor, eu pesquisei a fundo e eu fiz aqui vários detalhes na minha pesquisa para que você tenha certeza. Aí você lê o evangelho de Lucas, que Jesus é o verbo que se fez carne, é o homem perfeito que venceu o pecado, venceu a morte e venceu o diabo. Deus se valendo de um médico. Bora lá, igreja. Deus se valendo de um médico. 1, 2, 3. Deus se valendo e tornou esse médico um escritor. Olha Jesus, Lucas 2,46. Perderam o menino no templo. 3 dias depois encontraram o menino num dos pátios do templo. Como? Assentado no meio dos doutores. Com quem você anda? Com quem você se relaciona? Que tipo de mesa diante da qual você se assenta? Assentado no meio dos mestres. 2º lugar, ouvindo-os. 3º lugar, fazendo-lhes. Quando você pergunta, você parece tola. Você parece tolo no momento da pergunta, mas depois que você ouve a resposta, nunca mais você volta a parecer tolo ou tola, porque o conhecimento entrou em você depois que você perguntou. Jesus, a sabedoria de Deus encarnada, sendo para nós esse modelo de esforço em busca do conhecimento teológico. Agora eu vou colocar para vocês um versículo que os pentecostais usam até hoje para me estressar. São 2, mas esse é o primeiro. Principalmente quando eu lancei a primeira vez o meu curso. Coloca para mim Mateus 10:20. Mateus 10:20. Olha que bonitinho. Mateus 10:20. Afinal, aleluia, não são vocês que estarão falando, mas o Espírito do Pai de vocês é quem fala por meio de vós.
Pode dar aleluia, pode dar glória a Deus. Aí pegaram esse versículo quando eu ofereci meu curso teológico. Se cortarem a irmã falando aqui do curso Carisma e colocar na internet, pode saber, não vai ser comentário de reformado, não vai ser comentário de batista, não vai ser comentário de calvinista, vai ser comentário de pentecostal, vai ser comentário de... Não dê glória não, que você vai passar vergonha. Vai ser comentário de pentecostal e neopentecostal, que vai falar assim, ó, a gente não precisa disso, o Espírito Santo revela. Jesus, isso, misericórdia. Ali está um professor de teologia do campo teológico pentecostal. Faz assim com a mão. Eu estou errado no que eu estou falando? Eu estou certo ou estou errado? Certo, não estou certo, fala que eu estou certo. Isso, por quê? Porque ele também dá aula no campo teológico pentecostal. E eles isolam. Cadê meu versículo? E eles isolam esse versículo para dizer que a gente não precisa estudar. Porque o Espírito Santo revela na hora. Deixa eu explicar esse texto. Eu disse que a gente ia passar pelo Antigo e Novo Testamento, amém? Aí eu vou terminar lá, vou falar agora não. Mateus capítulo 10, cadê o contexto? Está aqui o contexto, 16. Olha o contexto, gente. Que eles não dão moral para contexto, porque não sabem o que é hermenêutica. Eis que vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Sejam prudentes como serpentes, simples como pomba. Usa sabedoria, usa de estratégia. Jesus está dizendo, tenham cuidado com os homens, cuidado com os homens. Por que, Senhor? Porque eles vão vos entregar aos tribunais. E os... Fala, gente, e os... Vocês vão apanhar nas sinagogas. Vocês vão sofrer. Olha o contexto. Vocês vão apanhar nas suas sinagogas. Só porque eu sou crente? Continua. Glória. Por minha causa, vocês serão levados à presença de governadores e de reis para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. Jesus está dizendo assim, você vai ser preso só porque é crente. E quando chegar lá, você saberá que eu permiti a perseguição só para você, de alguma forma, falar do meu nome. Vocês serão testemunhas dentro da perseguição. Repara, está no 18, está chegando. E quando entregarem vocês, não se preocupem quanto ou a como ou o que irão falar. Não é quando você pegar no microfone para pregar na conferência. Não é quando você chegar diante dos adolescentes, das crianças, dos jovens, dos varões ou das varoas, dos homens. Não é quando você coloca a foto no cartaz e diz, eu saúdo os irmãos capaz do Senhor, amém, amém. Que bom, aí do nada você... O Espírito vem, pega tu e pronto, coloca o negócio lá e tu começa a falar. Não, ele está dizendo, quando entregarem vocês, quando a mãe disser, prende meu filho, ele virou crente. Quando o pai disser, prende minha filha, ela virou crente. Prende meu marido, ele virou crente, eu odeio crente. Quando entregarem vocês, quando levarem vocês para julgarem vocês, porque vocês são crentes, não se preocupem. É no contexto de dor, é no contexto de perseguição e não de preguiça. Nesse momento, não se preocupem com o que vão dizer. Aí vem o versículo 20. Por que, Senhor, que a gente não vai se preocupar com o que a gente vai dizer nesse momento? Pois não são vocês que estão falando ali, naquele momento, mas o Espírito do Pai. Vocês vão estar sangrando, feridos, morrendo, mas o Espírito vai falar. Eu vou capacitar vocês em meio à dor, em meio à perseguição, para não me negar. O que isso quer dizer? Vou dividir com vocês 5 lições. Primeiro, se o Espírito só revelar a você, então ele não habita em nós, só em você. Quarta pessoa.
Não é mais da Trindade, é o Pai, Filho e Espírito Santo e tu. Por quê? Porque se todos temos que ler Bíblia, e você diz que não precisa estudar a Bíblia, porque o Espírito revela para tu, então todo mundo senta, o cara pega o microfone. Estou esperando o Espírito revelar. Não, irmão, isso é heresia. Segundo, a promessa de Jesus é que o Espírito falaria através dos apóstolos num contexto de perseguição. Isso aqui já ficou claro. Até eles iriam se surpreender. Terceiro, a ação do Espírito não pode se submeter à sua agenda. Por quê? Porque tem igreja que o cara passa a semana inteira orando. Senhor, me revela, me revela, me revela, me revela, me revela. Na biblioteca não tem um livro. Na estante não tem nenhuma Bíblia de estudo. Nada de teologia. Só me revela, me revela, me revela. Aí quando chega o dia do culto, que é o domingo, o culto principal, o Espírito me revelou que... o Espírito Santo teve que esperar tu orar a semana toda para revelar num domingo. Você está determinando a ação do Espírito pela sua agenda. E Jesus disse que a ação do Espírito é como o vento, não sabe de onde vem, também não sabe para onde vai. Ele é livre para soprar a hora que quiser e onde ele quiser. Quarto, a palavra de Deus não está presa ao sobrenatural. Repito, a palavra de Deus não está presa ao sobrenatural. O que eu estou querendo dizer é, o efeito da Bíblia é sobrenatural, mas a recepção da palavra, nem sempre. Eu estou pregando aqui e talvez você mude de vida hoje, se torne teólogo depois de hoje, estude, se aprofunde no conhecimento de Deus. Isso é lindo, maravilhoso. Mas o que de sobrenatural aconteceu para você receber essa palavra? O efeito é sobrenatural. A graça te tirou da inércia, o poder te tirou da preguiça, o Espírito te confrontou. Mas o que de sobrenatural que está tendo aqui, irmão? A tinta da parede é mais barato que tem, preta. O pregador é o menor dos que está aqui. Aí eu li 2 versículos, fiz o esboço e estou acompanhando o esboço e tem nada de sobrenatural. A recepção não tem que ser milagrosa. O efeito é milagroso, mas a recepção é: abre a Bíblia e vá ler, compre a palavra, vai estudar, compre sabedoria, pague o preço pela sabedoria. Recepção não tem que ser sobrenatural. Isso é coisa de meninos na fé. Um cara falou para mim: eu vou votar para Jesus se ele aparecer para mim igual apareceu para Paulo. Ele: tá bom, mas tem que estar disposto a perder a cabeça igual Paulo. Agora só falta 2: Paulo e Pedro. O conhecimento da palavra, a necessidade do aprofundamento da palavra em Paulo. Atos 9:15. Olha o que Jesus disse a respeito de Saulo: vai, pois ele é para mim um vaso escolhido, mandando Ananias orar por Paulo. Agora, gente, me escuta. Porque ele vai levar o meu nome diante de gentios e reis. Pergunta para mim: pastor, por que Pedro nunca pregou para rei? Porque não tinha o mesmo preparo de Paulo. O seu preparo determina o alcance da sua voz. Eu estou no segundo exemplo de que vai derrubar uma teoria falsa na vida de muitos crentes pentecostais aqui agora. Vou falar. A primeira é: Lucas, Deus se valeu de um médico. Você viu a linguagem do doutor Lucas. Vocês perceberam a linguagem da apresentação do livro de Lucas. Quando você chega em Paulo, ele vai pregar para rei. Quando você lê Atos 22:3, Paulo diz assim:
Eu, nascido em Tarso, na região da Cilícia, criado em Jerusalém, formado aos pés de Gamaliel, educado rigorosamente dentro da lei. Quando você lê Atos 7, Estevão diz assim: Moisés, formado em toda a ciência do Egito, poderoso em palavras e obras. Moisés, formado em toda a ciência do Egito, poderoso em palavras e obras. Moisés, poderoso em palavra e obra, foi chamado por Deus para uma grande obra. Lucas, doutor, evangelista, foi chamado por Deus para uma grande obra. Paulo, um grande homem intelectualmente falando, foi chamado por Deus para uma grande obra. Então por que você fica dizendo que Deus não chama capacitado, só capacita escolhido? Tem obras que Deus não vai contar com quem não estudou, com quem não se preparou. Tem desafios que não serão solucionados por você que só critica teologia, que só critica teólogo. Nem se intrometa, tu só presta para escrever kkk. RS pode ir, Sarnaldo. Esse é o seu argumento. Então fica na sua. Nunca diga que Deus não escolhe gente capacitada. É claro que Ele escolhe gente que suou. É claro que Ele seleciona para propósitos específicos pessoas que investiram noites a fio para estudar, para meditar na palavra, para se aprofundar nas escrituras. Se prepare para um tempo que virá. Você quer receber as promessas, você quer promessa de crescimento, mas você não se prepara para esse tempo novo que Deus está dizendo que vai chegar. Segundo aos Coríntios 3:6, eles também usam contra mim lá no Instagram. Está aqui, ó. Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito. E não é agora, é agora que eles pegam, ó, porque a letra mata. Ainda coloca em caixa alta: a letra mata, mas o Espírito vivifica. Tome, pastor Eliseu, tome aí, ó. Eu vou vai, coloca o próximo. E se o ministério da morte, gravado com letra que mata, lá atrás. Se o ministério da morte, gravado com letras em pedra, lembra da letra na pedra? Lei de Moisés na pedra. Se revestir esse ministério de morte escrito na pedra, se revestiu de glória, ao ponto de os filhos de Israel não poderem fixar os olhos na face de Moisés por causa da glória do rosto, ainda que fosse uma glória que estava desaparecendo. A glória no rosto de Moisés, quando ele recebeu a pedra, letra na pedra, se não guardar o sábado, morre. Se adulterar, morre. Letra que mata, letra na pedra que mata. Se desonrar pai e mãe, pedra nele, letra que mata. É a lei, meu Deus do céu, não me estressa. É a lei escrita na pedra. A teologia não mata o fogo, ela apaga o fogo estranho. Vai estudar. Paulo e a profundidade na palavra. Quem está gostando? Eu já cansei, mas eu vou até o fim. Vigília da palavra, só a lagoinha mesmo. Ó, 1 Coríntios 12:1, 1 Coríntios 12:1, 1 Coríntios 12:1, como é que não cansa? 1 Coríntios 12:1, 1 Coríntios 12:1, irmãos, não, eita, gostei da versão, vai lá igreja, 1, 2, 3, irmãos, não quero desinformado. Quem gosta de dons espirituais? Olha como é que Paulo inicia a relação dos dons. Ô, gente, eu não quero que você se fosse baiano, nordestino, igual eu, pastor Sinésio. Se ele fosse nordestino, ô, gente, eu não quero que vocês sejam burros, não. Se ele fosse baiano igual eu, gente, eu não quero que vocês sejam abestalhados, não. O cara já mexe na mente dos leitores. Eu não quero que vocês sejam desinformados.
Na minha versão diz assim: eu não quero que vocês sejam ignorantes a respeito dos dons. É só a introdução. Olha como ele chega no versículo 7. Haja o 7. Aí, Ageu. Ó. A primeira relação dos dons. A manifestação do Espírito é concedida a cada um para um fim proveitoso. Que bonitinho. 8. Porque, agora. A um é dada, quando eu parar tu continua. A um é dada mediante o Espírito a palavra da. Por que ele não começa assim, ó? O Espírito chega e já manda você falar. Não. Ele chega assim, ó. O Espírito vem dando dons à igreja. A um, a palavra da sabedoria. E a outro, eu paro e você continua. Segundo o mesmo Espírito. Faz assim, ó. Imagina o Espírito chegando nesse ambiente. E a gente me dá dons. E o Espírito recebe inteligência. Eu creio. É a prioridade. É a prioridade. Olha o 14:19. Eu sou pentecostal. Eu só não sou doido, mas eu sou pentecostal. Aleluia, eu dou glória alta, eu falo língua. Oxe, eu sou. Mas olha o 19. Capítulo 14, versículo 19. 14:19. Isso, falta mais 8, chegou. Contudo, na igreja eu prefiro falar 5 palavras com meu entendimento para instruir os outros. E quando ele fala dos homens que Deus os capacita na igreja, Efésios 4:11, ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas. Quando eu parar, tu continua. Outros para evangelistas e outros para... vírgula. Para quê, Paulo? Para o aperfeiçoamento dos... para o desempenho do seu... para a edificação do corpo de... Você é santo, mas tem que ser aperfeiçoado. Ou seja, você é santo, já tem a ação do Espírito no seu caráter, mas tem que ser aperfeiçoado teologicamente. Para o desempenho do seu serviço. Não adianta você querer servir na igreja local sem conhecer Bíblia. Tu vai dar mais trabalho do que trabalhar. Depois da vírgula, continua. Até que todos. Eu, você, eu, nós, vós, eles, elas. Todos, menos todos. Todos não existe. É para todos. Não tem exceção. Se é crente, Deus levantou apóstolo, profeta, evangelistas, pastores, mestres, para te aperfeiçoar. Não é desigrejado na internet. Pastores, mestres, evangelistas, para te aperfeiçoar. Não é o crítico do evangelho no YouTube. São pastores, mestres, evangelistas, profetas e apóstolos. Deus já capacitou homens e levantou homens para te instruir. Mesmo que você não seja apóstolo, profeta, evangelista, pastor, mestre, você precisa amadurecer, se aprofundar na palavra até chegar à unidade da fé. Isso aqui é no arrebatamento da igreja, onde o conteúdo doutrinário será só um: o credo, a fé doutrinária aperfeiçoada na mente de todos. Aí acabam os debates, até lá a gente vai debatendo. Chegar à unidade da fé e do pleno. Eu vou parar no pleno e você continua. Chegar à unidade da fé e chegar no pleno. Tem uma vírgula aí. Continua, vírgula.
para que não mais sejamos como crianças. O que é ser criança no texto? Arrastado pelas ondas. Coloca uma criança lá na piscina de onda. Papai, mamãe, lá no mar, arrastado pelas ondas e levado de um lado para o outro por qualquer vento de doutrina. Gente que não estuda, ele é itubiano, irmão. Tem o luterano, tem o wesleyano e tem o youtubiano, irmão. Ele vê o luterano debatendo com o wesleyano, aí se o luterano ganhar, ele é o wesleyano. Aí ele vê o wesleyano debatendo com alguma diferença entre o arminianismo clássico e outro, ele vira arminiano. Por quê? Porque ele é itubiano. Ele não abre a Bíblia, ele não abre um livro, mas ele abre o YouTube. E ele anda mudando de igreja. Sai da Lagoinha, vai para outra, e sai da outra e vai para a terceira, e sai dessa e vai para a Assembleia, e vai para a seita, e vai para a Católica, e vai para o inferno. Por quê? Porque não tem profundidade. Qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas, pela astúcia com que induzem ao erro. Todo mundo erra, menos ele. Nunca abre a mente para o conhecimento. E eu termino em Pedro. 2 Pedro. Vou terminar na 2 de Pedro, capítulo... Não, vou terminar agora não. Aleluia! 2 de Pedro 1. 2 de Pedro 1. Eu vou terminar em Pedro, mas não agora, tá, irmãos? 2 de Pedro 1. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus, aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Olha isso, gente. Olha que preciosidade. 2. Que a graça e a paz lhes sejam multiplicadas. Só vocês. Fala aí, cristologia. Muito bem. Olha agora o 3. Olha o 3. Pelo poder de Deus, nos foram concedidas todas as coisas que conduzem à vida e a... Se você não conhece quem te chamou para a glória dele, para a virtude dele, você não vai ter piedade. A piedade vem quando você se dedica a conhecer Cristo. Olha o 5. Calma, Pedrão. Ele calma nada, receba. Olha o 5. 2 Pedro 1, 5. Por causa disso, concentrando todos os seus esforços. Eu já tenho fé, pastor Pedro, então acrescente à fé que vocês têm a virtude. Eu já tenho virtude, pastor Pedro. Tenho. Então acrescenta mais uma coisa. Eu sempre quis fazer isso, mas a minha igreja não faz. Eu só não sei assoviar. Agora. Isso. Chega! A virtude, vocês acrescentam o quê? Conhecimento. Agora. Ei, teólogozão. Que o cara vira teólogo, ele vira crítico de net. Ninguém presta. Ele não faz diferença nenhuma na igreja dele. Mas na internet é um pitbull. Aí ele diz assim, quando você adquirir conhecimento, coloca alguma coisa em cima do conhecimento. O que, pastor Pedro? O domínio próprio. 2 Pedro 3,15. Eu faço as últimas aplicações. Eu queria aplicar só no final, mas pentecostal pregando, ele quer aplicar logo. Senão perde a atenção de vocês também. Isso é homilética. Olha só. Considere a longanimidade do nosso Senhor como oportunidade de salvação. Como também o nosso amado irmão Paulo escreveu a vocês, segundo o que, igreja? A sabedoria que lhe foi dada. Tem uma vírgula aí, então você não pode parar aí. Ao falar, ele falando de Paulo. Paulo escreveu muitas coisas a respeito da salvação, a respeito desses assuntos, salvação. Como de fato costuma fazer em todas as suas cartas.
Pedro conhecia as cartas de Paulo. Nelas, nas cartas de quem? É Pedro escrevendo uma carta falando de outra carta. Então Pedro está escrevendo uma carta falando da carta de quem? Paulo. Nelas, nessas cartas, agora, eu vou parar e você continua. Galeria, toda igreja, hein? Eu vou parar e você continua. Quando eu parar, tu continua. Nelas há... Parou. O cara andou com Jesus 3 anos. O cara estudou com Jesus a verdadeira sabedoria encarnada. 3 anos. Pedrão, cheio do Espírito Santo. Era tão o cara que o catolicismo colocou o cara como papa. Eu nunca vi isso, mas é porque o cara era bom. Mas Pedrão, olha para nós e diz assim: ei, na Bíblia há coisas difíceis de entender. Eu vou virar ateu. Por quê? Me explique isso aqui. Ô, bobão. O próprio autor, inspirado pelo Espírito, Pedro, já disse assim, ó: na Bíblia há coisas difíceis de entender. O Evangelho não engana ninguém. Um homem orando enquanto estudava para ser pregador, pegou a Bíblia, pendurou numa árvore. Isso está no livro A História da Pregação. Vou falar o nome dele depois, claro. Ele pegou a Bíblia, colocou numa árvore e disse: Deus, os meus estudos estão me fazendo duvidar se de fato esse livro é a sua palavra. Mas apesar das minhas dúvidas, tem misericórdia de mim. Ele orou porque ele estava duvidando que a Bíblia é a palavra de Deus. Ele pedia perdão, ele chorava até ele compreender a inspiração das Escrituras Sagradas. O que de fato é a Bíblia ser inerrante. Quando ele estudou bibliologia e se aperfeiçoou, ele conseguiu amadurecer na fé. Quem é esse homem, pastor? Só o Billy Graham. Porque todos nós temos nossas limitações e dúvidas. E Pedrão está dizendo, na Bíblia tem coisas difíceis de entender. Agora cuidado, que aqueles que não têm instrução e são instáveis, qualquer coisa desvia, deturparão as Escrituras, vão deturpar as cartas de Paulo, como as demais Escrituras, para a própria destruição deles. Você não vai estudar para dominar a Bíblia, porque ela é muito mais profunda do que sua capacidade e a capacidade de seus mestres. Vai ter coisa que a gente vai questionar, debater, como tem muitos debates saudáveis, que nunca chegaremos a uma conclusão perfeita. Mas o texto está dizendo: se humilhe. Se você não conseguir compreender, se humilhe, só não deturpe. Porque se você deturpar a palavra, sem se submeter à profundidade dela, você vai se perder e ela continuará viva e eficaz. Mas pastor, eu estou nessa fase, tem muita coisa difícil de entender mesmo. É aí que a gente vai para o 18. Não sejam como esses que deturpam. É isso que ele diz, pelo contrário. Não seja como esses que desistem de Deus porque não entende algumas coisas na Bíblia. Também não quer estudar. Pelo contrário, cresçam na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando a sua mente não alcançar, dependa da graça. A Ele seja a glória. Que o seu estudo te leve a sempre glorificar a Deus. Conselhos de Eliseu Rodrigues para vocês. Dito isso, cuidado com quem você estuda. Rede social, internet, tem muita coisa falsa, levando gente, famílias e ministérios para o inferno. Segundo lugar, a teologia nunca, verdadeira, nunca, jamais estará desconectada da igreja. Nunca. Duvide de gente que não faz parte de comunidade local nenhuma e fica te vendendo curso na internet. Vaza. Porque o conteúdo bíblico sagrado sempre está conectado a uma comunidade. O Antigo Testamento estava meu Deus do céu. O Antigo Testamento estava conectado a um povo chamado
Eu vou pregar tudo que eu preguei. Vou lá para o Antigo Testamento. Bora lá? O conteúdo do Antigo Testamento é resultado da aliança de Deus com que povo? Logo, o conteúdo teológico do Novo Testamento é resultado da conexão entre Deus e um povo chamado Israel. Se não fosse Deus conectado a um povo, nós não teríamos o Antigo Testamento. Logo, a verdadeira teologia está sempre conectada a um povo de Deus. Olha o Novo Testamento, olha os maiores conteúdos que temos, que são as cartas. Coríntios, igreja em Corinto. Romanos, igreja em Roma. Colossenses, igreja em Colossos. Filipenses, igreja em Filipos. Gálatas, igrejas na Galácia. E assim sucessivamente. Tessalonicenses, igreja na Tessalônica. As 7 cartas da Ásia. Sempre o conteúdo teológico do Novo Testamento era direcionado à igreja. Então desconfie de quem se desconecta da igreja e quer ensinar teologia para você. Terceiro, não se entregue à teologia das universidades públicas federais sem um conhecimento teológico prévio. Cuidado, porque essas faculdades, essas universidades públicas federais têm um critério, sabe qual? Pluralidade. Ou seja, tem que respeitar todas as linhas e diversidades de pensamentos. A verdade não é absoluta. Lá a maioria dos professores são liberais, se não todos. Eles negam os milagres da Bíblia, negam a inspiração das Escrituras e não são pastores verdadeiros. Só pastores formam pastores. Se você quer estudar teologia para fazer a obra de Deus, estude numa escola teológica conectada a uma igreja séria, bíblica, que tem história, que ganha vidas e que cuida de gente. Se você continuar dizendo que isso é necessário apenas ser cheio do Espírito Santo e não ter conhecimento bíblico, então você está negando que todos esses homens que eu citei não tinham o poder do Espírito. Você tem mais autoridade e unção de Deus do que esses homens que eu citei? Pode ser que tenha, só se você se entregar às Escrituras tão quanto eles. Fica em pé. Eu gostaria que os irmãos cantassem aquela música de novo. Que a igreja cantasse com a equipe. Porque Jesus está te dando sede pela palavra. Fome das Escrituras. Desejo de conhecer Deus. Eu vou orar por você agora. Abre a mente da minha irmã, Jesus. Abre a mente do meu irmão. Que voltemos a ser o povo do livro. A igreja da palavra. Nos dá luz. Todo engano caia por terra hoje. Se o diabo está tentando cegar a mente do seu povo, como ele cega o entendimento dos incrédulos, nós o repreendemos agora. Essa igreja está sendo curada. O capacete da salvação está firmado na nossa mente. A doutrina de Cristo nos fará crescer. Esses jovens, esses adolescentes vão ganhar almas para Jesus. Vão debater assuntos profundos da cultura e da sociedade. E vão vencer o debate porque eles têm a mente de Cristo.